Associação Transição Planetária apresenta o documentário Apagões Elétricos no Brasil e no Mundo. Somos bombardeados por raios cósmicos e o Brasil ainda possui a anomalia do Atlântico Sul, nos deixando muitos mais expostos. Todas as regiões do país tiveram problemas hoje com fornecimento de energia. A situação foi pior no norte e no nordeste, onde estados inteiros ficaram sem luz. Foi um apagão. De acordo com o operador nacional do sistema elétrico, às 3h48 da tarde, houve o que os técnicos classificaram de perturbação no sistema interligado nacional. Observem, perturbação no Sistema Interligado Nacional, mas não é explicado o que causou esta perturbação tão forte que atingiu quase todo o país. Isso provocou o desligamento de cerca de 18 mil megawatts, o que derrubou o fornecimento de energia, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. O apagão atingiu cidades de todos os 9 estados do Nordeste e também cidades de 5 estados do Norte. Houve registro de falta de luz ainda em algumas cidades do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso e no Distrito Federal. No Paraná houve variação de energia. Só não houve problemas no Acre, Roraima, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Agora à noite, o ministro de Minas e Energia falou sobre o apagão. Na tomada de carga do primeiro bipolo de Belo Monte, onde vinha operando com 2.000 megas, subindo para 4.000 megas, essa linha saiu. Ao sair do sistema, ela tirou 22% da carga do sistema naquele momento. E isso gerou todo este blackout. O que causou, ou o que levou essa linha a sair do sistema, o ONS vai, muito em breve, a gente espera poder explicar à população. Quer dizer, eles não sabem. Eles querem que você acredite que apenas uma usina em Belo Monte foi responsável por derrubar quase todo o sistema elétrico do Brasil. O consórcio Norte Energia, que é responsável por Belo Monte, declarou que o apagão não foi originado pela usina. O diretor-geral do ONS, Luiz Eduardo Barata Ferreira, disse que uma falha na subestação do Xingu, no Pará, provocou a falta de energia. Ele também disse que 40% da região Nordeste ainda estão sem luz. No final, ele contradiz o que foi falado pelo ministro. Fomos avisados que isso iria acontecer. Ordem Executiva Presidencial. Coordenação de esforços para preparar a nação para eventos de clima espacial. Publicada em 13 de outubro de 2016. Ordem Executiva. Coordenação de esforços para preparar a nação para eventos meteorológicos espaciais. Pela autoridade em mim investida como presidente, pela Constituição e as leis dos Estados Unidos da América, a preparar a nação para eventos meteorológicos espaciais, fica ordenado da seguinte forma. Política. Eventos espaciais climáticos, na forma de erupções, partículas solares energéticas e perturbações geomagnéticas, ocorrem regularmente e alguns com efeitos consideráveis na infraestrutura crítica de sistemas e demais tecnologias, tais como Sistema de Posicionamento Global, GPS, operação de satélites e de comunicação, aviação ou rede elétrica. Eventos espaciais extremos
que possam degradar significativamente e criticamente a infraestrutura. Podem desativar grandes segmentos da rede de energia elétrica, resultando assim em uma cascata de falhas que afetariam os serviços tais como abastecimento de água, saúde e transporte. O clima espacial tem o poder de afetar e prejudicar a saúde e segurança por todos os continentes simultaneamente. A preparação com sucesso para eventos de clima espacial é um esforço de toda a nação que exige parcerias entre os governos, gestores de emergência, as universidades, os meios de comunicação, as defesas civis sem fins lucrativos e o setor privado. Agora, através do Instituto de Engenheiros Eletricistas Elétricos, um novo olhar sobre a segurança de sistemas elétricos. Este é um trabalho feito por engenheiros elétricos que estão mostrando para nós que as interferências solares ou vindas do espaço causam uma série de problemas para a Terra. Todos os materiais estão disponíveis no link abaixo. Seguindo como referência esse material feito, vamos citar algumas referências. Primeiro, a anomalia magnética do Atlântico Sul. Em toda a América do Sul, nosso campo de força é muito mais fraco. Consequentemente, recebemos os raios cósmicos com muito mais intensidade. Temos o solo mais forte do mundo, mas temos também a atmosfera mais frágil. Para tentar entender cada vez mais, com exatidão, tudo o que está ocorrendo, vamos vir exatamente nessa parte que diz o seguinte: evidência geomagnética. Nesse gráfico desse estudo que foi realizado, foi mostrado o seguinte: a tempestade solar do dia 29/11, fruto desse estudo, estava extremamente baixa, mas recebemos picos extremamente elevados, provando que pulsos eletromagnéticos que nós sabemos que é do nosso agente transformador atingiu a Terra, causando uma série de apagões. Observem que nesse gráfico está mostrando que não havia atividades solares e nesses 2 dias houve falhas no sistema elétrico devido a interferências magnéticas. Esse é um estudo extremamente interessante para dar uma visão real do quanto somos frágeis. Citando a parte de conclusões, este artigo discute a ocorrência de correntes eletromagneticamente induzidas, SICs, na América do Sul e suas consequências. Mostra, ao contrário do que nos era ensinado, grande parte do território brasileiro, assim como da América do Sul, está sob a influência da anomalia magnética do Atlântico Sul e as perturbações causadas pelas SICs podem ser vistas como uma realidade concreta. Blackouts e equipamentos danificados sem explicação aparente, assim como a ocorrência simultânea e improvável de diversas perturbações que se julgavam independentes, podem ter causa primária no trabalho do campo geomagnético. Então, o que ocorre, meus amigos? Vamos salientar que a internet tem falhado muito. Estamos tendo muitas dificuldades quando se trata da questão de falar tanto no telefone quanto pelo WhatsApp e outras formas de comunicação mais rápidas,
que dependem de um fluxo maior de dados. E muitas vezes o sinal de TV a cabo também tem caído muito. Nós estamos sofrendo as interferências do nosso agente transformador. Mas tudo será escondido de nós. Esta é a verdade sobre o que aconteceu no apagão. E aguardem, pois fatos como esses irão se repetir muito em breve, de forma que nós nem estaremos preparados para aguentar as consequências. Preparem-se, estoquem alimentos, procurem sempre manter os carros abastecidos em pelo menos meio tanque. Isso trará uma certa tranquilidade diante de todos os fatos que irão se agravar gradativamente. Vamos estar preparados para o pior, aguardando o melhor. As tempestades magnéticas são as forças mais poderosas em nosso sistema solar. E elas foram quase completamente desconsideradas pela ciência. Essas tempestades já prejudicaram nosso planeta antes. Em 1989, uma erupção solar atingiu a América do Norte, varrendo a energia de Quebec e de uma área ao redor. 6 milhões de pessoas ficaram sem energia no meio do inverno frio canadense. A eletricidade foi restaurada em um dia, evitando uma catástrofe maior. Mas a tempestade de Quebec foi pequena. Uma tempestade bem maior foi registrada em 1859. A aurora boreal foi vista até em Cuba. Linhas telegráficas por toda a América zuniram e incendiaram quando a forte onda de energia deu curto nelas. Essa pode ter sido uma das maiores tempestades geomagnéticas que já ocorreram. Literalmente 10 vezes maior que o que causou os problemas na América do Norte em 1989. Novos dados do SDO e de outros observatórios mostram que essas imensas tempestades solares são bem mais comuns do que imaginamos. O que aconteceria se a mesma tempestade gigante de 1859 atingisse nosso planeta hoje? O desastre começaria com uma mancha solar entrando em erupção na superfície do Sol, disparando bilhões de toneladas de materiais diretamente na Terra. Em 8 minutos, raios gama e raios X varreriam a maioria dos satélites. Nossa sociedade conectada agora estaria cega. Sem GPS, sem navegação aérea, sem satélite ou televisão a cabo. De 8 a 16 horas, a grande massa de material solar ejetada atingiria a magnetosfera da Terra, a tomaria e explodiria na face do planeta. A infraestrutura vai começar a ver as correntes criadas fluindo por grandes linhas de força. Isso vai fazer com que os transformadores de energia explodam por todo o país. Quando os transformadores enguiçam, cada equipamento elétrico na América enguiça com eles. É uma infraestrutura crítica. Provavelmente a infraestrutura de base. Se você tirar o suprimento elétrico, praticamente todas as outras infraestruturas vão falhar imediatamente ou em alguns dias. De onde vai sair a água potável? Ela precisa de eletricidade em vários casos para ser bombeada. Então você não vai ter água para beber. Não vai ter luzes, a não ser que tenha seu próprio gerador. E quando o gerador ficar sem combustível, bom, se você correr para o posto de gasolina para pegar mais combustível para o gerador, não vai haver eletricidade para acionar as bombas. A eletricidade não vai voltar porque os transformadores vão estar muito destruídos para serem consertados.
Eles terão que ser completamente substituídos, e isso não é tão simples. É preciso ao menos 6 meses para se construir um único transformador do zero. Isso significa nada de eletricidade, nem de água, nem de combustível, nem de bancos, por 6 meses nas cidades maiores. As pequenas cidades vão demorar ainda mais. A reconstrução de toda a rede pode levar mais de uma década. O custo do reparo é enorme. O custo em vidas humanas é perturbador. Literalmente não há como sustentarmos uma população de 300 milhões nesse país com um colapso nessa escala. Algumas estimativas sugerem que uma tempestade magnética maior pode levar à morte de 1/3 ou até metade da população do mundo desenvolvido. São 100 milhões de mortes nos Estados Unidos, 250 milhões na Europa, 1 bilhão de vidas perdidas na Ásia pelo poder de uma tempestade magnética. Até agora, esse tipo de desastre tem sido incompreensível. Algo pode ser feito para evitar esse tipo de destruição? Especialistas estão tentando se preparar para isso agora com melhor observação da superfície magnética explosiva do Sol e também projetando escudos para cabos e criando escudos de ondas para transformadores. Agora temos que pensar em maneiras de adaptar projetos de mudanças dessas redes. Ainda estamos no início das tentativas de entender como fortalecer as infraestruturas contra isso. O poder apocalíptico de uma tempestade magnética revela o quanto o magnetismo é essencial em nossas vidas e no próprio universo. O eletromagnetismo é a coisa mais importante que você pode ver durante nossas vidas diárias. Acho que as pessoas não pensam no magnetismo porque é como um peixe na água que não pensa sobre a água. Ela está em toda parte, ela une tudo. Une a atmosfera, o ato de respirar, o ato de ver, são interações eletromagnéticas. O magnetismo é uma força simples. Uma das 4 forças mais básicas do universo. Ele pode virar brincadeira de criança. Ele une nossas moléculas. E com sorte, ele protege nosso planeta dos enormes poderes do Sol. Para os habitantes da Terra, é uma das forças mais desconsideradas do nosso universo, já que o magnetismo nos dá e pode nos tirar tudo. Temos um agente transformador. Para entender sobre o que estamos falando, veja os links no descritivo. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever.
and spend with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep, 'cause I miss you, baby, and I don't wanna miss a thing. 'Cause even when I dream of you, the sweetest dream would never do. I still miss you, baby, and I don't